A Vida Além do Véu, Reverendo Jorge Owen, Comunicação Concernente. Sexta, 16 de novembro de 1917. Muito daquilo que dissemos a você, amigo, sem dúvida parece estranho a seus ouvidos. A você que não viu nem ouviu, que somos privilegiados ao vermos e ouvirmos. Mas se de alguma maneira deixo perplexo, esteja bem seguro disto, que as nuvens de névoa que agora você enfrenta, nós também um dia enfrentamos, antes de você. Nós, portanto, não estranhamos suas dificuldades, suas dúvidas, e não nos espantamos com a sua hesitação frequente. Contudo, abandone o que vem à sua mente. Mais tarde, leia tudo criticamente e talvez admitirá que no resultado total valeu a pena o trabalho, com imperfeições como o bem pode ser, tanto no corpo quanto nos detalhes. O corpo é de maior importância que os detalhes. Lembre-se, é íntimo e a ambos está a alma. E íntimo a ambos está a alma. Deixe-nos o que é de seu vocabulário, pois se há algum valor naquilo que lhe damos, é lá que pode ser achado. Pergunta. Sua fraseologia é um tanto antiga. Suponho que a considere mais fácil que o inglês moderno. É assim? Estive quase escrevendo uma frase de uma maneira mais moderna. Imediatamente algumas palavras pitorescas parecem vir à mente e fazer-me desistir. Resposta. Você está longe do que acontece, meu amigo. Você não está longe do que acontece, meu amigo. Pois sem dúvida encontramos mais facilidade para usarmos o que vem em sua mente, da maneira antiga quanto ao palavreado e seus usos e arranjos. Mas se preferir, nós nos esforçaremos então em usar seu cérebro para empregar o que encontramos ali de estilo mais moderno. Tentaremos, se assim o deseja. Resposta. Não importa. Eu meramente reparei nisto como sendo não muito dentro do padrão ordinário das coisas. Por exemplo, quando estou pregando, o meu amigo que me ajuda ali não me faz usar a fraseologia antiga. Resposta. Não, há muitas diferenças mínimas nos métodos pelas quais fazemos nosso trabalho. Viram lapsos mais facilmente a ele, sem dúvida, pelo menos ocasionalmente, na maneira de falar que ele aprendeu quando estava no seu plano. Mas pela prática ele conduziu a eliminar isto e usar seu próprio estoque de palavras, para que não causasse estranheza a ouvintes espantados, e desse a eles motivo de questionar se a pose seria sua, o que faria desmarecer um pastor simples e manso. Por outro lado, conversamos assim, conservando assim, para que seja escrito, temos palavras e expressões que não podemos usar, a não ser que forcemos sua mente. Então você, em sua perplexidade, hesitaria, e nós nos desencaminharíamos do propósito do nosso tema. Pergunta. Como é que conduz o assunto, então? Resposta. Bem, de qualquer forma, somente em parte somos capazes de fazer claro a você o método que estamos empregando, neste caso em particular. E assim continuaremos tanto quanto possamos. Primeiro de tudo, aqui nesta noite, estamos num grupo de 7. Algumas vezes somos mais, algumas vezes menos. Nós já trazemos decidido, na forma geral, o que diremos a você, mas deixamos o vocabulário preciso até o momento em que o vemos e sentimos sua disposição mental, e também o que há guardado à disposição em sua mente para aquele dia. Então permanecemos a uma pequena distância, para que nossa influência, emanações de nossas várias cabeças, não alcancem partes, mas como uma corrente e não como muitas, que desta forma confundiriam, mas da pequena distância na qual permanecemos, elas emergem, mesclam-se e são focalizadas em uma. Assim, nos nossos pensamentos, ao chegarem em você, a unidade e não multiplicidade de dicção. Algumas vezes você hesita, duvidoso de uma palavra ou frase. É quando nossos pensamentos misturam-se em um só. Não estão bem adequados à palavra especial requerida. Você dá uma pausa e, continuando a mesclarmos juntos os nossos pensamentos, finalmente assume unidade. Então você obtém sua ideia e continua em seu caminho. Você percebeu isso, claro? Sim, mas não sabia da causa. Resposta. Não, bem, então continuemos agora. Pensamos nosso pensamento para você, e algumas vezes eles estão em palavras tais que são antiquadas demais, como diz você, para você aprender prontamente. Isto é remediado quando os filtramos através de um instrumento mais moderno, e é sobre ele que falaremos agora. Esse instrumento é sua amiguinha Kathleen, que é bondosa o suficiente para estar entre nós e você, e desta forma fazer com que nossos pensamentos estejam disponíveis a você. Isto é para
mais de uma causa. Primeiro, porque ela está mais próxima a você em status que nós, que estando mais longe daqui tornamos-nos algo deslocados da terra, das maneiras e das formas da terra. Ela é mais recém-chegada para cá e ainda não está tão distante que não dê para, ao falar, não ser entendida. Ainda por outra razão parecida também, ela está entre nós, é o vocabulário que forma o atual estoque dela. Ela ainda pode pensar em sua antiga língua da terra, e é mais moderna que a nossa, apesar de que nós não gostamos dessa linguagem, porque nos parece mais complexa e menos precisa. Mas não devemos achar falhas naquilo que está maravilhoso. Temos, sem dúvida, ainda nossos preconceitos, a estreiteza mental. Estas não surgiram recentemente, mas quando descemos para cá, não podemos, a não ser retomar novamente alguns daqueles tratos que uma vez tivemos, mas gradualmente deixamos de lado no nosso caminho em frente. Quando retornamos assim, rememoramos seu conhecimento, e não é maçante, há mais que prazer nisso. Ainda a senhorita Kathleen está mais perto de você que nós, e a este respeito. E a corrente de nossas emanações dirigidas sobre você através dela por esta razão. Mas ainda ficamos um pouco apartados de você, porque nossa presença combinada sobrepujaria a sua. A aura é uma palavra que podemos usar. Não gostamos muito, mas serve por agora. Nossas auras misturadas afetariam tanto você que você, sem dúvida, não sentiria com o que seria mais do que prazer, uma espécie de êxtase, mas você não conseguiria transcrever. E nosso propósito em vir é dar-lhe uma sequência de palavras que você e os outros possam ler com inteligência, também com benefício. Você dê uma olhada no ponteiro do seu mostrador de horas. Você o chama de relógio, porque isto é um pequeno exemplo de nossa preferência por sua antiga forma de falar. Mostrador de horas parece-nos mais explícito que outra palavra, mas não pressionamos suas opiniões a fim de que não pareçamos falhos em nossa cortesia. E o significado de sua olhada é claro, não importa o nome que se dê à coisa para a qual olhou. Assim desejamos-lhes boa noite, meu amigo. Bom amigo, e as justas bênçãos de Deus para você e os seus. Boa noite. Pergunta: poderia Kathleen acrescentar uma palavra, por favor? Resposta: sim, é claro. Estes bons amigos estão conversando juntos, porque usualmente prolongam-se por aqui um pouco mais, como nos velhos tempos antes de irem. Sempre sei que estão indo, porque a última coisa que fazem é virar-se para mim e darem seus agradecimentos e despedidas. Eles são um grupo de cavalheiros brilhantes e gentis, e algumas vezes trazem uma mulher com eles. Pense que é quando vão falar sobre algum assunto onde uma mente meramente masculina não pode abranger tudo. Não sei quem ela é, mas é muito digna, bonita e de aparência bondosa. Até logo. Por enquanto, meu querido amigo, estarei logo com você novamente. Muito obrigado por me deixar escrever com você. Pergunta: até logo, Kathleen, minha querida, mas penso que os agradecimentos deveriam partir de mim. Resposta: e você está relutante em começar, não estava? Resposta: sim, estava. Tenho muito o que fazer nesta época. Também não esqueço a atenção quando escrevi aquelas outras mensagens 4 anos atrás. Resposta: e mesmo assim o tempo para nós foi arranjado, não foi? Percebeu isto? A atenção não é tão grande quanto você esperava, não é assim? Resposta: certo, nos dois sentidos. Resposta: bem, o último item é correto, como você colocou, porque sua indigna amiguinha Kathleen fez seu papel em vir intermediar, portanto não deixe de me levar em conta no futuro, está bem? Até logo. E mais uma vez obrigada. Ruby diria e beijos, mas isto é privilégio de ter sido sua filha, vê? Então apenas digo até mais com amor e bons pensamentos. Kathleen. Sábado, 17 de novembro de 1917. Por causa de muitas complicações intrincadas, às vezes, quando lemos as mensagens que enviamos, vemos que aquilo que tentamos imprimir não está patente ali. E algumas vezes aparece em menor quantidade aquilo que não tínhamos em mente. Isto apenas uma natural consequência da intervenção de um véu tão espesso entre a esfera de onde falamos e aquela onde o que está registrado vive sua vida. A atmosfera das duas esferas é tão diversa em qualidade que, em passando de uma para a outra, há uma diminuição de velocidade tão repentina e tão marcante que um choque é dado à corrente de nossos pensamentos, é produzido ali.
justamente na linha de fronteira, alguma confusão inevitável. É como um rio vertente de uma represa para um nível mais baixo, onde a superfície é um palmo de água agitadas. Tentamos passar por baixo, onde a corrente não é tão perturbada, e então nossa mensagem chega mais clara. Mas esta é uma das muitas dificuldades que encontramos. E aqui está outro: o cérebro humano é um instrumento muito maravilhoso, mas é de substância material. E mesmo quando a corrente de nossos pensamentos o alcança e imprime sobre ele, mesmo assim, por causa da densidade, a penetração é impedida. E às vezes tudo leva a uma parada, pois as vibrações, da forma que elas saem de nós, são de alta intensidade. A finura de sua qualidade é um obstáculo e uma correspondência afetiva no cérebro humano, que é grosseiro por comparação. Mais uma vez, há muitas coisas aqui para os quais não há palavras em nenhuma das linguagens terrestres que expressem seus significados. Há cores que seus olhos não veem, mas estão presentes em seu espectro. E há muitas outras cores que são de uma sublimidade mais elevada do que pode ser produzido por meio que mostra as cores da terra. A você e registro aquelas invisíveis a você, mas presentes também. Há também notas e tons sonoros da natureza finos demais para um registro pela atmosfera terrestre. Também há forças semelhantes não disponíveis a você. Nem há como serem expressas a vocês que não têm experiência ou conhecimento empírico delas. Algumas vezes disse que estas constituem a quarta dimensão. Não é uma maneira verdadeira de expressar o fato como ele é, mas talvez é melhor que deixá-lo sem ser mencionado totalmente. E isto não é para valorizar tal explanação como elevada, afinal de contas. Esta e outras matérias ali estão interpenetrando-se todas em nossas vidas e formando nosso ambiente. E quando chegamos para falar de nossa vida aqui, ou das causas que vemos atuando, das quais você vê os efeitos apenas, ficamos muito perplexos e continuamente esforçamos-nos para achar apenas um modo de dizê-lo, para que tudo seja entendido por vocês, e também que o objetivo não seja tão amplo como conhecemos. Assim você verá que temos uma tarefa a cumprir ao falarmos em sua esfera sobre a nossa, o que não é fácil. Ainda assim vale a pena fazê-lo, redigimos da melhor forma e tentamos ficar satisfeitos. Isto poderia ser feito mais facilmente se os homens fossem mais propensos a acreditar na nossa presença e companheirismo do que atualmente são. Fosse a crença mais ousada e vivaz e mais simples os corações dos homens e com mais crença. Então seu ambiente espiritual seria muito mais elevado em tom e textura e faria nossa tarefa prontamente executada. E mais prazer obteríamos em nossos esforços em ajudá-los. É mais fácil falar com um hindu que a vocês, porque ele dá mais abertura aos assuntos espirituais que vocês. A vocês aqui no Ocidente, a ciência das coisas orgânicas e das coisas inorgânicas, como vocês supõem que elas são, é erradamente das duas coisas substanciais, e também a ciência da organização exterior, que são os negócios de política de Estado. São assuntos que pareciam ter maior urgência. E este trabalho vocês fizeram muito bem, e foi necessário que fizessem. Foi necessário também que seus maiores esforços fossem concentrados no aspecto das negociações do mundo. Mas agora a situação está quase completa, tudo quanto concerne a esta época. E esperamos que sintonize a mentalidade para um canal mais alto, para a frente e para o alto da vida espiritual. E quando isto for atingido, então estes que esperam pela oportunidade de falar com os homens irão encontrar e não deixarão passar. O tempo está bem próximo agora, e muito daquilo que é útil poderá ser procurado e esperado, pois temos visto que a batalha mais dura diante de nós é conquistar o materialismo do Ocidente, e regozijamos-nos nesta luta dura, como você faz, e mais ainda, não nos cansaremos tão cedo. Não seguiremos adiante com isto agora, já que você se cansou. Assim, boa noite, amigo, e a paz de Deus a você. Quinta, 22 de novembro de 1917. Se puder dar sua mente a nós por uns instantinhos, tentaremos explicar mais a você no que se refere ao nosso método de trabalho e servir aos homens. Você entenderá que
sendo estas regiões muito vastas em áreas, sendo incontáveis os habitantes das esferas, os métodos de trabalho variam dos diferentes lugares e de acordo com a evolução da organização atingida em cada um. Falamos, portanto, neste momento apenas de nosso próprio local, não de outros. Precisamos fazer assim, porque para uma comunidade são dados os procedimentos de outra, para que sejam estudados, tanto para a edificação quanto para a coordenação também. Mas ficaremos restritos ao nosso próprio lugar agora. Há muita coisa para se fazer a fim de ajudar a humanidade que está confiada a nós, como nossa tarefa peculiar na esfera de onde viemos. Estes compromissos estão divididos e é uma tarefa muito mais especial e delicada aos grupos de trabalhadores. Destes grupos, em número de 7, nós aqui presentes formamos o que você chamaria de uma seção ou destacamento. Fomos delegados para este trabalho que agora temos em mão, que é o envio de uma série de mensagens através de Kathleen, sua pequena amiga, e na sequência a você. O grupo ao qual pertencemos varia em número de vez em quando, conforme novos membros são iniciados ou os membros progridem e são chamados para a próxima esfera acima. Neste presente momento, o total do grupo é de 36 e trabalhamos normalmente em destacamento de 6 com um líder. Mas algumas vezes com mais, algumas vezes com menos, de acordo com a natureza do trabalho que devemos fazer. A razão de trabalharmos em grupos e não sozinhos não é apenas para o aumento de forças ou para maior poder, mas também para a combinação de influências a serem expostas e misturadas num todo. Nós já explicamos a você. Esta mistura, para ser efetiva, deve harmonizar-se com a personalidade ou personalidades através de quem trabalhamos, ou de outra forma o efeito seria de qualidade incerta e propensa a erro de maior ou menor grau. Há outros serviços de outras espécies, a quais isto não se aplica, mas deixemos de lado este por um tempo e falaremos do nosso atual trabalho. Há apenas 2 personalidades que temos atualmente a considerar, a de Kathleen e a sua. Falamos apenas de 2, nosso intérprete. Você assim a chamaria, é uma de nós. Vocês 2 estiveram sob nossa observação por muitos meses no passado. Primeiro nós o encontramos. Nós soubemos de você através de seus escritos para a senhora, sua mãe e seu grupo, e mais tarde para o meu senhor, Zabdiel. Pergunta: pode dizer algo dele? Resposta: muito seguramente, amigo, e assim faremos num tempo apropriado, mas não nesta noite. Nós, portanto, estudamos e analisamos sua mentalidade, o que você guardou lá nos anos de sua vida terrestre, e sua alma, que é o seu corpo espiritual. Assim empregamos a palavra aqui nesses escritos, e a saúde dele, e em quais membros a saúde requeria uma melhor melhor a mais. E também, tanto quanto podemos, estudamos a qualidade e o caráter de suas facetas, o espírito em si. Isso foi passado através do espectro que usamos, não muito parecido com aquele sobre o qual os seus cientistas falam, mas que é aplicado por nós, nos homens, e suas emanações, como seus cientistas fazem com o raio de luz. Assim você foi, mesmo que desconhecendo, vasculhado e testado com muito cuidado e detalhamento. Fizemos nosso diagnóstico, cuidadosamente escrito em detalhes, então comparamos com aquele que foi feito quando meu senhor Zabdiel usou você. E também com um registro mais cru, mas bastante completo, usando quando sua mãe veio a você pela primeira vez, e com suas companhias imprimiu em você seus pensamentos. Estes 3 registros mostraram seu progresso. Em algumas coisas você pensou que diríamos algo de você, amigo? Sim, por favor. Em algumas coisas você progrediu, e em outras falhou, mas pela razão de muito serviço em seu tempo e pensamentos postos a trabalhar provindos desta guerra atual, no balanço total, penso eu, podemos dizer que achamos você como instrumento um pouquinho inferior do que você era anos atrás. Concordamos que seria capaz de usar sua mente quase que completamente como já fizera antes. Mas foi nas coisas mais profundas onde foi achado uma falta em você. Aquelas que levam para um voo espiritual e êxtase, e nos permitem trabalhar na faculdade imaginativa, que é o que deveria ser chamado uma clara evidência interior, e também na escuta interior. Apesar disto, achamos você um instrumento que poderia ser usado e deve, talvez, progredir com o uso. E estamos felizes em usar você.
Outra coisa mais, descobrimos que as linhas de progresso para cima e para baixo não se encontram sempre continuamente em linha reta. Quando colocamos os 3 registros emanados numa sequência ou discrepâncias e aqueles que são concernentes aos 2 últimos registros, o nosso e o de antes de nós, descobrimos que eram de nossa conta, que eram da nossa conta, não daqueles que fizeram o registro por meu senhor Zabdiel. Isto não é para espantar, e se você pudesse conhecer o método empregado por nós, no seu progresso, não sendo sempre na mesma direção, as linhas entrecruzaram-se, envolveram-se uma a outra, o que resultou em confusão, mas os erros foram para todos nós. Mas os erros foram todos nossos. Pararemos por aqui e espero continuarmos até mesmo este mesmo tema amanhã à noite, pois você teve mais de uma interrupção, o que é mais que bastante. E não está fácil usá-lo esta noite por causa delas. Precisamos nos esforçar por combinarmos melhor se pudermos. Para isso, seja evitado daqui para frente. Tentaremos. Boa noite, amigo. E que as bênçãos de Deus possam estar no caminho por onde passa. Sexta, 23 de novembro de 1917. Continuaremos, amigo. O elo que se estende entre a redação da sua mente e o lápis e papel, pela qual passa esta corrente de pensamentos a outros, está agora caminhando para a perfeição, feita a procura, levando-se em consideração sua personalidade própria e os traços particulares. Encontramos uma ligação entre nós e você. Aquele que poderia receber esta mesma corrente da união de nossas mentes, refratá-la, mas em certa medida transmutá-la, eliminar dela aqueles elementos que num espectro não são de utilidade ao olho humano, nem de efeito sobre a retina, e transmitir o residual a você. O que chega a você vindo de nós, entretanto, não é a soma total do que inicialmente já foi enviado a você. É análogo a que chamam a parte visível do espectro, isto é tudo que pode ser feito visível ao olho humano. Aquela luz comporta vibrações de raio que nem são ultra nem a base. Isto em si é uma explicação das muitas dificuldades de comunicação que frequentemente parecem ser irracionais no elo final de sua corrente. Agora todas as leis são coerentes e têm certos pontos de semelhança. É assim agora, pois assim como aquela luz branca pela qual você vê não é a única, mas uma unificação, assim é conosco. A luz branca unifica em si mais cores que combinadas produzem uma corrente de luz de uma só cor e neutra. Assim nossas mentes combinadas, não produzimos a você cada um dos próprios elementos em separado, mas uma corrente coerente, como se proviesse de uma só mente. Esta ilusão é obtida também por causa da nossa transmissão desta corrente, que é através da nossa excelente amiguinha médio de transmissão, Kaplan. Percebe também que estes elementos devem ser misturados na proporção certa, e cada qual em sua quantidade adequada, ou o efeito estaria arruinado, como se a luz não fosse branca, mas mesclada, havendo uma cor predominante acima de sua proporção justa, na mistura de todos. Não estamos coletando nossos materiais para o pudim, veja você, mas ainda não estão prontos para a mistura. Mas acabamos de entrar em contato com um elemento muito importante. Encontramos a senhorita Kaplan, e por causa de sua amizade com ela e afinidade, alguém de seu próprio sangue. Pergunta: você quer dizer Ruby? Resposta: ela mesma, quem mais? Sua filha Ruby é, para Kaplan, tanto amiga como instrutora. Muito bem, convidamos-la, como convidamos você, um pouco mais ou um pouco menos, e chegamos a um problema grande e muito delicado, da qual depende grandemente o sucesso e a aventura de nosso serviço. Nós éramos 6 e Kaplan mulher. O sexo predomina muito em nossa ciência aqui, como acontece com vocês. Poderíamos trabalhar mais facilmente por um cérebro masculino, até mesmo com os nossos. Portanto, não puxando mais por sua paciência, deixe-nos dizer que encontramos alguém cujo pensamento, por um lado, corresponderia com o nosso, e por outro lado, fosse uma mente com um toque feminino. Esta é a senhora que atua na função de intérprete. Ela é de nossa esfera, também é de nosso grupo, e ainda mais, tem muita prática, e está por muito tempo em nossa companhia. Ela está sintonizando conosco, como uma das nossas, e sintonizando com Kaplan pelo lado feminino.
Ela é quem resume e mistura o total de nossas mentalizações, pensamentos e a transmite a você através de Kaplan. Você perceberá que estas mensagens têm na sua maioria, o tom masculino de pensamento e expressão. E por causa da predominância do elemento masculino na composição deste destacamento do grupo. Mas às vezes você poderá talvez detectar o elemento feminino com mais proeminência. Isto acontece quando o tema é tal que fica mais conveniente que a mente feminina dirija. E que nós, pobres homens, apenas sigamos, aplicando nossos poderes mais brutos às rodas, assim incrementando o elemento dinâmico da aventura, na aventura. Mesmo Kathleen, às vezes, irá dar uma espiada naquilo que foi de seu trabalho, e sem dúvida será agradável para você, como ela é para nós, na sua doce e ingênua maneira de ser. Pergunta. Você fala como se pretendesse que esta série seja bem longa. Não pretendo parecer grosseiro, mas achei que aquela outra foi bem extenuante. Resposta. E não somente isso, amigo, não se alarme. Passamos alguns sofrimentos para preparar esta empreitada. É uma empreitada menor. Você parará de escrever para nós assim que o desejar. Mas não pense que estará disposto a desistir de nossa companhia. Você já está achando de alguma forma muito agradável vir. E está próximo a nós. E escutar nossa mensagem. Isso continuará como pensa. Mas, para seu conforto, direi que nosso propósito não é mais que dar o que meu senhor Zabdiel deu. Porém, algo que não será tão extenuante em sua natureza, mas será lucrativo, esperaremos. Pergunta. Algumas vezes você diz eu, e algumas vezes você diz nós. Supõe que seja porque há dois aspectos em sua mensagem. A única corrente e os vários elementos que concorrem para formar a corrente. Vocês, 7, falando algumas vezes no plural e algumas vezes como um. É assim? Resposta. Não é uma má explanação, amigo. E é parcialmente verdadeira, mas somente em parte. Quando dissemos eu, falamos em nome do líder de todo o grupo de 36, como hoje está assim composto. Quando eu digo nós, estou falando naquele momento no comportamento dos outros 6 neste detalhe. Agora há uma coisa para você pensar. Como a unidade, a diversidade como singular e o plural podem ser intercambiáveis e com que tamanha facilidade isto é visto nessas mensagens. Amigo, há uma profundidade aqui no qual você falhará no significado enquanto estiver na carne. Tente como queira, pois é um círculo externo de mais íntimo santuário, onde está o sublime mistério dos 3 em 1. O ministério angélico nas esferas inferiores. Terça, 27 de novembro de 1917. Nós temos nossa matéria pronta em mãos, amigo, e pedimos que nos dê sua mente para que possamos contar-lhe de um incidente que aconteceu recentemente na esfera, onde sempre estamos para supervisionar um trabalho que há ali. É a construção de um prédio semelhante a um templo. Seu propósito, quando completo, é de coordenação de energias com a finalidade de aqueles da vida da Terra poderem receber lá o mais rapidamente possível nossos pensamentos vindo de cá. Este prédio está sendo construído devagar, já por algum tempo, e está perto de terminar. Descrevê-lo-emos tão bem quanto pudermos, e posteriormente o uso que lhes será dado em breve. O material é de várias cores e de várias densidades, não é feito de tijolos agrupados, nem de blocos como os de pedra da terra, mas cresce em uma única peça apenas. Quando decidimos o seu projeto, fomos ao lugar já escolhido onde ele ficaria. O lugar foi um platô entre o mais baixo e o mais alto dos planos da esfera, sim. Repare que estamos nessas mensagens seguindo a linha que Zabdiel deixou ao enumerar as esferas. Outros, algumas vezes, adotam este método e outros de outra forma própria, mas você está mais ou menos familiarizado com esta forma, então nós a usamos. E é ainda mais um sistema mais conveniente de graduação que alguns outros que frequentemente são mais complicados ou ainda genéricos demais. Meu senhor Zabdiel escolheu uma espécie de medida, então deixemos ficar aqui agora.
Nós nos reunimos, portanto, depois de um silêncio, a fim de harmonizar nossas personalidades em direção à empreitada única, concentramos nossas mentes criativamente nas fundações e gradualmente, e muito vagarosamente, emanando o fluido do poder de nossa vontade do chão para cima e mais alto, até que chegamos a um andar semelhante a uma cúpula, e ali ficamos enquanto o Senhor Anjo, nosso líder, agrupou o total de nossas energias em si e foi gentilmente ondulando o fruto de nosso empenho à medida que desviava a corrente poderosa da vontade para o espaço, enquanto permanecíamos com a corrente de cada um de nós pulsando. Agora isso pode soar estranho em sua mente, amigo, mas a razão disto foi: nós, como uma companhia, somos bem treinados e por longo tempo temos exercitado para atuar em concordância. No entanto, ao terminar o primeiro andar daquela frágil estrutura, foi preciso um maior controle das personalidades. Mais potente do que a que puséssemos em operação, ou o edifício teria tido sua forma arruinada ou a estrutura rompida, e nossos esforços teriam sido por nada. Uma razão a mais achamos difícil alcançar. Assim como você poderia entender nossas palavras, pode ser pensando no assunto que entenda a razão disto. Se não entender o método, pense nas linhas de corte do cordão umbilical e também no outro cordão vital da morte, ou no fechar rápido demais de um conduto por uma porta de eclusa, ou alguma coisa da mesma natureza. Você poderá vislumbrar o que de bom grado diríamos, mas há falta de palavras. Então o primeiro passo era o exterior do prédio na totalidade, mas esmaecido na fachada e na duração transitória. Assim, depois de descansarmos um pouco, recomeçamos mais uma vez nossa tarefa. E começando nas fundações como antes, reforçando cada pilar e porta e torres e torrentes, conforme subíamos vagarosamente até que o domo foi alcançado. Fizemos isto muitas vezes, então deixamos a estrutura assim. A forma externa somente, mas já completada em sua forma. O que estava faltando era principalmente profundidade nas cores e contemplação da ornamentação mais delicada. E então, quando isso fosse feito, a solidificação do todo, até que fique tão forte que possa suportar muitas eras. Fomos ao processo por muitas vezes e frequentemente, conforme nossas forças se renovavam, e mais encantador e feliz era a elaboração da beleza. O templo é muito majestoso, tanto em proporção quanto em tamanho, e também em projeto, um objeto de muita beleza, sempre crescendo mais bonito, enquanto cada um de nós dá de si mesmo para gerá-lo. Os prédios nem sempre são erguidos desta forma nas esferas, há muitos métodos para a sua construção, mas quando são feitos assim, tornam-se não tanto um trabalho dos construtores, mas nossas crianças muito amadas, porque são parte de nossa própria vitalidade e de nossa idealização. Tais prédios como esse também são mais receptivos às inspirações daqueles que vêm a eles depois, como trabalhadores, pois as construções têm uma certa vida, talvez não uma vida completamente consciente, mas corretamente estão dotados de sensibilidade. Penso que deveríamos colocar este fato assim: que enquanto uma casa como esta não termina sua função, é para nós, seus criadores, como o corpo humano é para o espírito que o usa. Tanto dormindo quanto acordado, nós estamos sempre em contato com o trabalho ali realizado, através de sua sensibilidade. E não importa para que esferas, num tempo futuro qualquer, a companhia que a criou tenha se dispersado, sempre haverá naquele prédio um foco de comunhão real e vivida, e a alegria de todos eles é justamente aquele que você conhecerá quando se agregar aos criadores nestas esferas, e se esta for a linha de sua subida no reino de Deus. Agora, quando a parte externa foi feita e confirmada, ali restou o trabalho interno, de maiores detalhes, a decoração das câmaras, saguões e capelas, a colocação dos pilares em colunatas, as águas das fontes para estarem em perpétuo fluir e muitas outras formas de detalhamento. Primeiramente, permanecemos juntos do lado de fora e concentramos nos pilares de suporte e paredes divisórias, e quando estes foram assentados, fomos para dentro e visualizamos o trabalho artesanal, como diria vocês.
Mas nossas mãos não trabalharam muito, nossas cabeças e corações foram os construtores. Então lá dentro levantamos a abóboda. E conforme você descreveria diariamente, fomos de câmara para câmara, hall e corredor. Decoramos cada um pouco a pouco, seguindo o projeto original e o esquema, até que tudo estivesse feito, terminado com um embelezamento do conjunto. Então que maravilha de encantamento foi para nós quando o nosso grande diretor desceu de seu alto reino mais uma vez para ver o trabalho e aprovar nossos esforços. Muitos pequenos detalhes foram corrigidos por ele, a maior parte pelo exercício de sua própria vontade criativa. Mas alguns eles nos convidou a terminar e remodelar para o nosso próprio treinamento. E então chegou o dia em que tudo estava pronto, e ele retornou com outro. Um poderoso senhor cujo nível hierárquico é de uma sublimidade mais alta que a sua, e cujos poderes eram o que em Israel seriam chamados como os de Arão, e daqueles que o seguiram, e pelos gregos hierofante, e pelos cristãos arcebispo, o processo que ele veio ordenar foi o que você chamaria santificação. Pergunta: consagração? Resposta: aquela palavra serviria muito bem. É o que liga um edifício a qualquer esfera terrestre ou outra. Aqueles que habitam em algum reino mais alto para a proteção e também para um contato de graça e poder aos que usarem o lugar para isto. Na terra, seus templos são apenas uma cópia bem tenue destes dos nossos reinos, mas eles são a essência do mesmo propósito e uso. Em Israel, a nuvem mostrou a comunhão entre as duas esferas da terra e o céu de Jeová. No Egito, a nuvem também usada nos primórdios, nas colinas da Grécia, os templos eram de menor vitalidade no efeito, mas não sem vibrações. O Islã parece dar-nos, menos que todos a este aspecto especial de ajuda à elevação a estes reinos. Visitei as esferas do Islã aqui e encontro esses trabalhos particulares de comunhão e graça sendo administrados principalmente de outras formas. É assim nas igrejas de Cristo, em grande diversidade de graus. Em alguns dos templos consagrados ao Cristo, a presença e aqueles seus servos, tudo é apenas visível, e penso que brevemente tornam-se visíveis aqueles que desejam. Aqui na Terra você tem um princípio operando, e tem sido assim por longas eras passadas, mas aqui é mais poderoso em efeito, mais visível em operação. É muito bonito e acentuado, com muitas bênçãos àqueles que estão galgando os degraus de altos planos celestiais, de esfera em esfera. Pergunta: qual é o uso particular do templo? Resposta: está começando agora a ser usado para armazenar energia na qual serão iniciados os que vêm de partes diferentes da esfera 5 e também das esferas abaixo de tempo em tempo. Eles são imersos nas vibrações da cor dele, levadas nas correntes e fontes de água que estão lá dentro, ou envolvidos na trama e no enlevo da música. Com o passar do tempo e sua natureza correspondendo, eles são fortalecidos na parte que lhes falta força e iluminados naquelas outras partes onde o intelecto estava toldado. Mas repare, não é meramente um sanatório, mas deveria dizer da mais alta qualidade. Seu uso será para o corpo e para a personalidade, para ajustar o espírito para a jornada para frente, não somente em força corporal, mas também em lucidez intelectual, pelas quais ele poderá lucrar mais rapidamente e mais grandemente pelo conhecimento que é seu, a ser alcançado. Mas também o templo está sintonizando com aqueles cujo amor e vida estão focados no templo glorioso que espera pelos peregrinos chegados a estes altos planos. Pergunta: todos têm que passar por aquele templo em sua ascensão? Resposta: não, nem todos, amigo, mas a maioria da esfera 5. É uma esfera onde alguns, não muitos, ficam muito tempo. É uma esfera crítica, onde a sintonia tem que ser feita nos vários traços do homem e todas as desarmonias superadas. É uma esfera difícil de ser ultrapassada e onde encontramos muitas delongas constantemente. É por isso que construímos o templo, pois a necessidade foi grande. Ele ainda é novo, mas já temos que ver de que forma servirá. Indubitavelmente, conforme as experiências continuem, modificações nos detalhes serão feitas.
Mas há alguns que vêm e olham em torno deles e nada encontram para si aqui, para aprender ou compor em si mesmo. Estes calados fortes passam adiante, abençoando conforme seguem, e o caminho que tomam fica mais brilhante porque ali passaram. E aqueles que estão por perto ficam felizes e encorajam-se por vê-lo. Mas aqueles que vêm de muito longe, longe daqui, são de uma graça e de tal beleza de espírito, mais encantador e forte, que acrescentam graça à sua graça e certificam a realidade da irmandade de todos. A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen.